Olá, alunos do Centro de Estudo de Onox, aqui é a professora Verena e nós hoje vamos para a nossa videoaula 4, que vai tratar sobre o assunto Interpretação Textual 2, lá no módulo 4. Bom, gente, esse assunto está lá no nosso livro didático 2, tá? Então, esse módulo 4, ele aborda os pressupostos e subtendidos e a parte interpretando a morfologia. Nessa videoaula aqui, nós vamos trabalhar a parte 1, tá? Vamos ter outra videoaula que vai trabalhar a parte 2. Então, nessa videoaula, a gente vai trabalhar a parte 1, que são os pressupostos e os subentendidos. Mas para a gente chegar a trabalhar isso, vamos ter que visitar um assunto que está lá em linguística textual, para a gente compreender melhor por que nós estamos estudando isso, qual é o objetivo dessa matéria, ok? Então, olha só, a linguística textual, tá? Ela toma, pois, como objeto particular de investigação não mais a palavra ou a frase isolada, mas o texto, considerado a unidade básica de manifestação da linguagem, visto que o homem se comunica por meio de textos e que existem diversos fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no interior do texto. O texto é muito mais que a simples soma das frases e palavras que o compõem. A diferença entre frase e texto não é meramente de ordem quantitativa, e sim de ordem qualitativa. Quem afirmou isso foi a Ingeborg Koch. A Ingeborg Koch, ela é uma linguista da linguística textual, referência para a linguística textual, que trabalha justamente essa análise do texto. E aí a gente começa a perceber o seguinte, né? Que nós não podemos fazer interpretações, que nós não podemos chegar a determinadas conclusões daquilo que é dito por qualquer pessoa analisando frases soltas. A gente precisa analisar o texto, ou seja, aquela frase dentro do seu contexto, ok? Sob essa perspectiva, a LT, que é a linguística textual, passa a dar importância aos fatores e critérios de textualidade contidos nas manifestações linguísticas. Estudar o texto é estudar uma estrutura dotada de sentido, com objetivações e intenções definidas, pois, de acordo com Florencio et al., não há, pois, discurso neutro ou inocente. Uma vez que, ao produzi-lo, o sujeito faz a partir de um lugar social, de uma perspectiva ideológica, e assim veicula valores, crenças, visões de mundo que representam os lugares sociais, que ocupa. E da mesma maneira ocorre com um texto. Então, olha só, para a gente poder fazer a interpretação de um texto, é preciso a gente perceber que tudo o que é dito, todo o texto que é produzido, todo o discurso, ele é feito para atender uma perspectiva ideológica, para atender determinadas crenças, visões, tá? Então, quando a gente analisa um texto, é importante que a gente perceba também quem é esse indivíduo, quem é essa pessoa que está produzindo esse texto. Porque quando a gente percebe isso, a gente compreende melhor aquilo que está sendo dito. A gente compreende melhor a objetividade daquele texto. É isso que Florencio disse aqui no texto dele. Bom, todo texto ele é construído para comunicar algo. Eu não posso fazer um texto meramente por fazer. Eu faço um texto com um objetivo claro de chegar a uma finalidade comunicativa. Então, olha só, comunicação textual. Na comunicação, o todo significativo pode ser verbal e não verbal. Então, um texto
em uma questão, por exemplo, do Enem, você pode ficar de cara com um texto que tem uma parte verbal e uma parte não verbal. E todo ele vai ter que ser bem interpretado pelo candidato, tá? Tanto a parte verbal quanto a parte não verbal, porque um integra o outro. O falante se comunica através do texto e não da frase, como era abordado nos estudos linguísticos do período anterior à década de 1960. A gramática da frase era tida como o centro dos estudos, porém, esta não deu conta de analisar a materialidade textual. Então, até 1960, era muito importante no ensino da língua portuguesa se ensinar a gramática. Mas veja bem, a gramática, ela estuda as relações sintáticas, morfológicas, tá, da língua. Isso não é suficiente para que eu possa formar um sujeito leitor que interprete bem os textos, que elabore bem discursos, ok? Então, houve uma mudança de pensamento no ensino da língua e hoje se baseia o ensino em cima dos textos, na produção, na recepção de textos, na interpretação de textos, ok? Então, olha o que o Geraldi, que também é um linguista importante, diz o seguinte: aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática, que nada mais é do que o resultado de uma longa reflexão sobre a língua. Aquele que nunca refletiu sobre a linguagem pode decorar uma gramática, mas jamais compreenderá seu sentido. Então, eu entender o texto, eu entender os pressupostos textuais, os subentendidos, do texto, é muito mais importante do que eu decorar uma gramática. Porque decorar uma gramática não me fará um falante da língua capaz de produzir discursos, de compreender aquilo que está sendo dito verdadeiramente. Porque o texto, ele diz muito mais do que aquilo que está sendo dito na sua superficialidade. Porque as intenções, o que está por trás dos discursos, é muito mais importante do que aquilo que está sendo dito. Porque aí você entende o objetivo da construção daquele texto. Por que essa pessoa está afirmando isso? Ah, essa pessoa tem a crença tal, essa pessoa tem a visão ideológica tal, essa pessoa faz parte desse extrato social. Agora eu estou entendendo por que ela está afirmando isso. Então, olha só, isso só consegue fazer quem aprende a língua pelo viés do texto e não somente por decorar gramática. Isso não é possibilitado apenas pela decoreba da gramática. Então, gramática versus linguística textual. Diferentemente de uma concepção estritamente gramatical, na LT, notamos a preocupação com os fatores de produção, recepção e interpretação do texto. Então, o nosso Enem, ele exige muito mais que a gente tenha uma visão muito mais voltada para aquilo que aborda a LT, que é a linguística textual, do que aquilo que aborda o aspecto gramatical da língua, tá? Olha o que Marcucci diz: o texto é uma unidade linguística hierarquicamente superior à frase. A gramática da frase não dá conta do texto. Então, eu preciso aprender a interpretar o texto. Eu aprender apenas gramática não me fará um candidato adequado para saber interpretar um texto, para saber entender os pressupostos e os subentendidos de um determinado texto. Produzir um texto é lidar com várias situações relevantes, tais como expectativas, crenças, as mais diversas visões de mundo, pré-conhecimentos, pressuposições, convicções, entre outros. Então, quando eu aprendo o que é um texto,
eu consigo também produzir textos. E aí eu não vou mobilizar somente a gramática. A gramática está lá na nossa competência 1, né, do Enem, mas eu preciso mobilizar todos esses outros conhecimentos de mundo, todo esse meu repertório sociocultural produtivo para que eu possa escrever o meu texto. Então, produção e interpretação de textos. O texto necessita de uma situação discursiva, de interlocutores, das categorias de espaço e tempo e de um propósito claro e definido, e de elementos da linguagem analisados em sua visão global, especificamente pela análise vocabular referencial. Por exemplo, se eu tenho um texto publicado numa revista feminina de meados do século XX, lá de 1950, eu vou ter ali um artigo que atende a esse público dentro dessa finalidade dessa revista. Se eu hoje pegar esse mesmo artigo com a minha visão de uma pessoa do século XXI, de uma mulher do século XXI, de repente aquilo que está sendo comunicado no texto não atenda exatamente às minhas expectativas e os meus anseios como uma mulher do século XXI, mas atendia às mulheres do século XX, lá da década de 1950. Então, toda a produção textual, ela vai estar ligada a essa questão de espaço, tempo, o propósito daquele texto, se é um texto feminino, então vai ter matérias ali que vão atender às necessidades daquelas mulheres daquela época, ok? Então é isso que Santos está querendo dizer. Segundo Ferres, a origem da palavra texto ou tecido pressupõe entrelaçamento de fios, superposições de camadas, enredamento de uma trama. Parte desse tecido é construída pelo autor do texto e a outra parte, passível de mudança a cada nova leitura, é produzida pelo leitor. Então, né, esse texto que foi produzido, por exemplo, na revista feminina, lá de 1950, essa parte desse texto, ela está ali pronta, tá? Mas a outra parte, que é a interpretação do leitor, vai precisar da pessoa que irá ler esse texto. E aí, de repente, a mulher do século XX, de 1950, iria chegar a uma interpretação X daquele texto. A mulher do século XXI iria chegar a uma interpretação Y, de repente, porque de repente o texto já não tem mais nada a ver com o contexto atual. E aí, essa produção textual, esse objetivo final, ele seria diferente, porque o interlocutor é diferente. E aí, para finalizar essa parte, né, de produção e interpretação de texto, eu coloquei aqui também uma citação da Ingeborg Koch, que é uma linguista muito importante para a linguística textual e principalmente é uma referência para a gente da educação básica, tá? Que diz o seguinte: um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de uma atividade comunicativa global, diante de uma manifestação linguística, pela atuação conjunta de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes de construir para ela determinado sentido. Então, o texto, ele só é texto se ele produz sentido. E esse sentido, ele só existe pela parceria entre o autor e o leitor, tá? E essa parceria, ela é complexa. Ela depende da situação, ela depende de um momento, de um tempo comunicativo. Ela depende também da parte cognitiva, ou seja, do raciocínio, da reflexão de ambos. Ela depende de questões socioculturais e de interação, ou seja, quem é essa pessoa, quais são os estratos sociais a que elas pertencem, ok? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que de repente é de um extrato social X e conversa com uma pessoa de um extrato social Y, de repente haja ruídos na comunicação entre essas pessoas, porque a vivência delas pode ser muito diferente.
E aí o que uma fala, a outra já não vai compreender perfeitamente. Então, esse resultado final, que é o sentido final, vai ser prejudicado e aí o texto não vai se construir perfeitamente. É isso que a Ingeborg quer dizer. Então, de acordo com essa concepção, o sentido não está no texto, mas é construído a partir dele, no curso de uma interação. Ambos, o autor e o leitor, tá? Ou o locutor e o interlocutor, é que vão construir juntos esse texto. Então, para a gente compreender o sentido do texto, ou a gente pode adotar a compreensão do aspecto denotativo e conotativo, que nós já vimos isso em aulas anteriores. A gente vai apelar para a questão do sentido, né? O sentido literal, que é o sentido básico, eu posso interpretar um texto a partir do sentido literal, daquilo que está sendo dito, né? Que é o sentido convencional, tá? E, né, segundo Marcuse, 2008, ele diz que esse sentido aí não se trata de um sentido dicionarizado, nem sempre é um sentido dicionarizado, nem de uma oposição ao sentido figurado de forma automática à palavra, pois elas podem ter vários sentidos literais. Então, por exemplo, quando eu digo assim, alguém fez uma orelha no meu livro, não quer dizer que foi lá e desenhou uma orelha, mas de repente a pessoa pegou o livro e amassou as extremidades e aquilo dá-se o nome de orelha. Fizeram várias orelhas no meu livro, ficou feio, não gostei. Então, quer dizer, eu tenho um sentido literal aí também, tá? E o sentido não literal ou figurado pode ser visto como uma ampliação do sentido literal ou denotativo e origina-se de alguma semelhança real ou pressuposta entre o contexto de manifestação do sentido literal e o novo contexto em que esse sentido se expande para cobrir outras situações. Por exemplo, o sentido não literal, eu posso dizer Belém está pegando fogo, não quer dizer literalmente que Belém esteja em chamas, né? Mas sim que está muito quente, como se estivesse pegando fogo. Aí seria um sentido não literal. Para Charrodot, entender os sentidos de um texto significa ultrapassar o sentido da língua e chegar ao sentido do discurso. Então, quando eu digo Belém está pegando fogo, bom, eu vou ultrapassar o sentido da língua, vou chegar ao sentido do discurso. Nossa, Belém está muito quente, tá? Por que será que Belém está tão quente assim? Aí eu vou tentar entender esse discurso. Bom, além do jogo denotação e conotação, outro importante aspecto no processo de construção do sentido de um texto é o papel desempenhado pelas informações implícitas, as quais serão aqui divididas em pressupostos e subentendidos, que é o assunto da nossa aula de hoje. Pressupostos e subentendidos. Pressupostos são aquelas ideias não expressas de maneira explícita, mas que o leitor pode perceber a partir de certas palavras ou expressões contidas na frase. Então, os pressupostos, eles são percebidos por determinadas palavrinhas-chave. Olha só, exemplo, Pedro deixou de beber. Observação 1. Diz explicitamente que, no momento da fala, Pedro não bebe. O verbo deixar, todavia, pressupõe que Pedro bebia antes. Observação 2. Os pressupostos têm que ser verdadeiros, porque é a partir deles que se constrói as informações explícitas. Se o pressuposto é falso, a informação explícita não tem sentido. Como assim? Assim, se Pedro não bebia antes, não tem cabimento dizer que deixou de beber. Então, olha só o importante aí. O pressuposto tem uma marca linguística que é o posto. O posto, nesse caso, é que o Pedro deixou de beber. Esse é o posto. Então, esse posto, ele pode ser negado. De repente, Pedro não deixou de beber. De repente a pessoa chega com você e diga assim, olha, Pedro deixou de beber. Não, amigo, ele não deixou. Ele está bebendo agora, olha ali. Tá? Então, o posto, ele pode ser negado. Mas o pressuposto, não. Que é o Pedro bebia. Porque não faz o menor sentido eu chegar com alguém e dizer, Pedro deixou de beber. E a pessoa olha para mim e diz assim, mas Pedro nunca bebeu. Então, essa sua frase não faz o menor sentido. Então, o pressuposto,
ele tem que ser verdadeiro, né? Então, Pedro bebia, esse é o pressuposto. E o posto, Pedro deixou de beber. Os pressupostos são inscritos na língua. Os conteúdos veiculados em pressuposições correspondem normalmente a realidades já conhecidas e admitidas pelo destinatário. Normalmente, a pessoa não vai chegar com alguém, por exemplo, a pessoa não conhece nem o Pedro, muito menos o fato de que ele bebia. Dizer assim, olha, Pedro deixou de beber. A pessoa vai olhar assim, ele bebia? Quer dizer, essa frase também não vai fazer sentido. Então, geralmente, o pressuposto, ele faz sentido justamente porque a pessoa já conhecia ou admitia alguma coisa com relação à situação que está sendo dita. E os subentendidos? Quando uma informação não é dita, mas tudo que é dito nos leva a identificá-la, estamos diante de algo subentendido ou inferível. Gente, isso é muito importante. Nós fizemos uma questão de inferência em sala de aula que a maioria de vocês não acertou. Então, essa aula de hoje, essa videoaula, ela é importantíssima para você não errar mais questões assim no Enem, porque vem muitas questões assim no Enem, tá? Inferência, que é o processo de raciocínio segundo o qual se conclui alguma coisa a partir de outra já conhecida. Então, eu chego a uma conclusão. Não está escrito no texto, né, exatamente aquilo, mas eu chego a essa conclusão. Vamos ver. Assim, as inferências são as insinuações escondidas por trás de uma informação. Exemplo, o carnaval foi menos violento este ano. O que eu posso inferenciar? Se foi menos violento, de repente houve campanhas de esclarecimento à população. Olha, a conclusão que eu chego, houve campanhas de esclarecimento à população. Outra conclusão, ou seja, outra inferência. O maior policiamento nas ruas evitou a violência. Eu acho que foi isso. Outra conclusão que eu chego, outra inferência. O governo se empenhou mais na proteção ao cidadão. Posso inferenciar isso aí. Por quê? Olha só a observação. Não é necessário que todas as ideias sejam explícitas para que possamos tirar conclusões. As conclusões do exemplo acima são possíveis porque a frase apresenta indícios que serão completados com o nosso conhecimento da realidade brasileira, do contexto sociocultural e econômico em que vivemos. Então, por exemplo, se alguém me disser aqui, em Belém o carnaval foi menos violento, eu vou inferenciar, ou seja, eu vou concluir que provavelmente a prefeitura ou o governo do estado colocou mais policiamento na rua, porque só assim mesmo, né? A conclusão é a inferência a que eu chego, tá? Como é que cai uma questão, né, de pressupostos e subentendidos? Eu separei aqui uma questão do Enem de 2012, que é a questão 132, que fala justamente sobre inferência. Como eu falei para vocês, cai muito, né, esse tipo de questão na nossa provinha de linguagens. Então, olha só, o início da questão eu grifei, eu coloquei aí grifo meu, porque não estava grifada na questão, mas eu quis, né, passar esse traço embaixo para vocês ficarem bem atentos. Então, diz assim, lugar de mulher também é na oficina. Pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela prefeitura. A presença feminina tem aumentado ano a ano. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano no curso de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, cresceu 1.480% nos últimos 7 anos e tem aumentado ano a ano. Então, olha o enunciado da questão. Na produção de um texto, são feitas escolhas referentes à sua estrutura, que possibilitam inferir. Ou seja, eu quero uma alternativa que me leve a uma conclusão que eu tiro sobre o enunciado dessa questão, sobre o enunciado do texto. Inferir o objetivo do autor. Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado lugar de mulher também é
na oficina corrobora o objetivo textual D. Letra A. Demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Guarda a letra A. Vamos ver a letra B? Defender a participação da mulher na sociedade atual. A mulher sempre participou da sociedade, né? Em anos anteriores, em séculos anteriores, inclusive, a mulher ou ela tinha o papel social, ela era professora, ela poderia ser uma preceptora, ela poderia, de repente, ser uma modista, né? Ela poderia, enfim, ser uma criada. Então, a mulher, ela sempre teve um papel na sociedade, mas ela tinha papéis muito voltados à questão do gênero feminino. Tá? Então, a letra B, quando ela diz defender a participação da mulher na sociedade atual, ela coloca muito abrangente, como se a mulher nunca tivesse papel na sociedade. A mulher tinha, sim, né? Sempre teve papel na sociedade, inclusive como dona de casa, é um papel na sociedade. Tá? Então, letra B não seria. Letra C, comparar esse enunciado com outro, lugar de mulher é na cozinha. Ele compara, mas não é o objetivo principal. Né? Não é o objetivo principal somente comparar um enunciado com outro. Letra D, criticar a presença de mulheres nas oficinas dos cursos da área automotiva. Em nenhum momento ele está criticando. Ele está dizendo, o lugar de mulher também é na oficina. Então, ele está afirmando que também é. Ele não está criticando. Letra E, distorcer o sentido da frase, lugar de mulher é na cozinha. Ele não está distorcendo esse sentido, ele está dizendo que também é na oficina. Ou seja, eu consigo também concluir que, além de ser na cozinha, também é na oficina. E, enfim, né? É onde a mulher se encaixar também. Letra A, demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Quando ele diz lugar de mulher também é na oficina, a pessoa quando lê diz assim, nossa, a mulher, há 100 anos atrás, trabalhar numa oficina seria algo muito estranho. Então, quer dizer, a situação da mulher realmente, né, mudou na sociedade. Realmente houve uma mudança significativa para a participação, para a situação, para o papel da mulher na sociedade brasileira. Interessante. Então, por isso que eu posso afirmar que a letra A é a correta, porque é a conclusão que eu chego. Quando ele diz lugar de mulher também é na oficina, eu concluo, nossa, por esse enunciado também é na oficina, quer dizer que houve uma mudança de papel, porque não era. Então, olha só, eu mobilizei também os meus conhecimentos de mundo para poder resolver essa questão, para poder chegar a essa inferência, para poder concluir sobre isso. Então, essa aí é uma questão clássica, né, de inferência textual, ok? Então, gente, nós ficamos aqui, esse é o final da parte 1 da videoaula 4, tá? E vamos ver se eu vou postar outra videoaula ou se no próximo encontro que nós tivermos, nós já vamos para a aula mesmo online, ok? Então, até a nossa próxima aula.